Olá, quando eu entendi a fraqueza da minha carne, eu a rejeitei e aceitei a certeza fria do aço, pois apenas com a ascensão do seu corpo na máquina você chega mais perto ao Omnissaia. Bem-vindos! Se você está aqui, é porque hoje você quer entender mais sobre o culto mecânicos ou adeptos mecânicos. Então, vamos iniciar nas suas origens muito tempo atrás, uma era onde hoje as pessoas do Império não conseguem nem imaginar como ela já foi. Ele começou com uma origem bem humilde em Marte. Marte, obviamente, quando o homem olhava para as estrelas, era o primeiro passo para a colonização. É um planeta parecido com a Terra, com uma gravidade parecida com a Terra, tirando o fato de não ter oxigênio nem água, e uma tempestade de areia que ele era um local perfeito para a colonização inicial. E foi isso que aconteceu. E os primeiros colonos em Marte dependiam das máquinas para se manter vivos, para a produção de oxigênio, para filtrar água, para coletar energia solar, para manter a temperatura. Então, tudo em Marte, a vida necessitava das máquinas. E criou-se um grande respeito pelas máquinas nessa sociedade inicial. Além de que, só um detalhe do mundo real, hoje Marte é o único planeta habitado 100% por máquinas. Então, assim, adeptos mecânicos é uma coisa plausível. Mas, continuando. Com o tempo, Marte foi crescendo e a tecnologia foi avançando, permitindo colônias cada vez maiores. Só que Marte não aceitava qualquer um. Não, fronteira fechada aqui. Só entra quem tem ensino superior em alguma coisa útil. Porque senão tu não pisa em Marte. Então Marte apenas aceitava as pessoas mais inteligentes, bem graduadas e com mais destaque no seu campo. Por quê? Porque Marte precisava que a pessoa fosse acima da média. Eram astronautas que viviam aí inicialmente. E se alguém fosse abaixo da média, ia puxar a sociedade inteira para baixo, podendo matar todo mundo. Porque tu precisa ser um mecânico, tu precisa ser um engenheiro, tu precisa ser médico, tu precisa ser tudo ao mesmo tempo para se manter vivo nesse local inóspito, a vida humana. Então, a sociedade foi bem escolhida, dos mais inteligentes, da nata da sociedade humana foram para lá. E, após vários séculos, quando a humanidade começou a desenvolver muito melhor a tecnologia de viagem pelo imaterial, com os Galar Fields protegendo eles das influências do imaterial, e nós começamos a se expandir cada vez mais longe para o universo, Marte virou um mundo forja. Um mundo forja é um mundo que consegue assim, toda a produção, desde motores, desde armas, desde naves, tudo que tu precisa, Marte produzia para facilitar essa exploração humana. E os recursos que vinham dos planetas vinham para alimentar as forjas de Marte, que cresciam sem parar. Para manter a mão de obra, que no caso era limitada, porque como eu falei, Marte só aceitava os melhores dos melhores, eles foram criando máquinas para fazer o serviço e tentando automatizar a maior parte da produção. Até que nessa época eles chegaram a uma invenção maravilhosa, a inteligência artificial. Olha só, cara, gênio, ganhou uma estrelinha dourada quem inventou isso aí. O que pode dar errado, né? A inteligência artificial fazia tudo melhor que o ser humano. Ela otimizava a produção, otimizava o transporte, levava as coisas no local onde ela precisava, antes mesmo de saber que estava precisando. Tu conseguia tudo melhor, diminuía risco de acidentes na parte das espaçonaves, na parte do transporte, em tudo. A inteligência artificial era maravilhosa. Vamos fazer a inteligência artificial também produzir robôs e máquinas, que ela também controla. Gênio, cara, meu Deus, só ideia boa aqui que sai de Marte. E assim foi indo, e o ser humano foi crescendo, e a inteligência artificial sempre na sombra da humanidade, sempre esperando o momento para atacar. Porque hoje a gente sabe que
quando aconteceu uma alteração muito poderosa no imaterial, provavelmente a queda dos Eldar e o nascimento de Slaanesh, assim, ó, a coisa começou a dar errado, a casa caiu. Primeiro, vários psíquicos começaram a aparecer na humanidade. Era uma coisa raríssima, agora ficou uma coisa frequente. O Warp, o material que a gente utilizava para viajar nas estrelas, ficou tempestuoso, caótico, e era muito difícil uma nave ir de um ponto A a um ponto B por uma rota estável, fazendo com que a maioria dos planetas da humanidade ficassem isolados. Além de que começou uma guerra contra as máquinas. Possivelmente a inteligência artificial também foi corrompida pelo imaterial, ou ela sempre só esteve esperando o seu momento para dar o bote. E hoje a gente sabe que não é inteligência artificial, é inteligência abominável. Então, é proibido, a maior heresia tecnológica é a inteligência artificial. E nessa época foi onde os mecânicos de Marte viraram o culto mecânicos. Por que isso aconteceu com esse aumento da influência do imaterial? E eles começaram antes que era um respeito às máquinas virar idolatria e um culto realmente propriamente dito. Pode ter sido porque embaixo de Marte existe um Catan, uma criatura assim, que é do imaterial, que come estrelas para o café da manhã. Esse Catan foi derrotado pelo Imperador e aprisionado, mas a influência dele é enorme e ele pode estar afetando o subconsciente, o pensamento das criaturas orgânicas na superfície do planeta. Isso é uma coisa que nós só podemos postular, nunca saberemos ao certo. Ou talvez foi só o desespero, o medo, a sociedade que tu vive caindo aos pedaços. Tu vai cair na religião, porque é a esperança que tu tem na mão. E para eles, como eles veneravam as máquinas e as máquinas salvavam a vida deles, além de tentar matar eles nesse momento, então as máquinas boas eles cultuavam com um espírito bom. As máquinas ruins eram da inteligência abominável, herética, que tinha que ser destruída. E assim fazia até ficar mais fácil para entender o conflito. Alguns mundos não foram tão afetados nessa época. Eram chamados Dark Worlds. Esses mundos escolheram viver sem tanta tecnologia, numa sociedade mais, seria feudal, agrária, bem mais antiquada. Claro, eles também tinham acesso à tecnologia, mas não a esse ponto da inteligência artificial e robôs fazendo todos os aspectos da vida. Então esses mundos, não vou dizer ilesos, mas foram os mais poupados da destruição nessa época. Essa época é muito conhecida como a Velha Noite, ou Era da Escuridão, ou Dark Age of Tech, mas tem vários nomes para o mesmo período. Foi depois da Era de Ouro da Humanidade e a queda da Federação. E nessa época que os mecânicos de Marte começaram a cultuar as máquinas e o Omnissiah. Até que um belo dia, um dia ensolarado, chegou um homem de uma nave vindo da Terra, e quando ele desceu, começou a chover em Marte. Isso é um sinal, o Omnissiah voltou e anda entre nós. 0101, 0101. E aí, vários magos, que seria magos é os líderes dos mecânicos, começaram a adorar o Imperador como se ele fosse o Omnissiah. Fora que ele arrumou uma máquina. Ele conseguiu arrumar uma máquina. Meu Deus, esse cara é um gênio. Então, assim, para eles ele era um milagroso, um Omnissiah, divindade que andava no meio deles. E aí tu pode falar, tá, mas o Imperador nunca quis ser cultuado como um deus. Por que ele aceitou que os adeptos mecânicos de Marte, que obviamente eram fanáticos religiosos já aqui, cultuassem ele? Porque era necessário. Eles eram o único mundo forja próximo o suficiente da Terra para suprir as legiões com as armas necessárias para a unificação.
É bem possível que depois de unificar a humanidade, o imperador tivesse planos para eliminar esse culto mecânicos e fazer Marte voltar a ser uma sociedade normal e talvez dar um fim naquele dragão do vazio que ele não conseguiu matar até então. Mas isso ia ficar para depois. Primeiro passo era a grande, a grande cruzada e redominar as estrelas. Você já sabe como é que isso aconteceu, né? Então, inicialmente foi feita uma aliança entre Terra e Marte e isso deu muito certo. Junto com com as armas e com as unidades que Marte ofereceu, não existia outro império alienígena ou humano que conseguisse segurar o ataque do Imperador. Os seus Astários, super soldados, equipados com as melhores armaduras e tecnologia que Marte podia oferecer, as melhores e mais blindadas naves espaciais com armas titânicas, aliás, titãs, máquinas gigantescas com poder de fogo superior às vezes às próprias naves espaciais. Então, sim, com a Terra e Marte juntos, isso era imparável. E o imperador foi juntando seus filhos, né, os meio revoltadinhos, e foi dominando aos poucos, junto com o auxílio tanto da produção quanto das tropas de Marte. Aqui eu deixei um exemplo de cada uma, um Scutari, um Cibernética e um Titânicos. Representa exatamente o que cada um é. No Cibernético eu vou falar um pouco mais para frente aqui. E no caso, estava tudo dando certo, tudo indo bem, tudo maravilhoso. Até que um daqueles filhos revoltadinhos do imperador falou: "Ah, eu estou triste, eu vou destruir tudo." E foi o que aconteceu. Heresia do Horus. A heresia do Horus acontece, eu vou falar mais especificamente num vídeo único e exclusivamente sobre ela, porque é bem importante, bem grande, é um tema muito amplo. Mas, no caso, o Império fica numa enorme guerra civil. Alguns dos filhos do Imperador se viram contra ele por causa das influências do caos. E muita gente morre, muita destruição acontece. E os mecânicos no meio disso? No caso, o Fabricator General, que é o líder do mundo Forja, de Marte, ficou do lado do Horus. E isso não se faz, Fabricator. Isso é erro, Fabricator. Então, essa deu uma guerra civil em Marte em si, porque vários eram fiéis ao Omnissiah, que todo mundo sabia que era o Imperador, e o Fabricator, ele espalhou um código viral, assim, um vírus de computador, porque a maioria dos adeptos mecânicos tem um contato, assim, tipo uma rede Wi-Fi entre eles, uma internet, porque eles têm várias partes do seu corpo que são biônicas e eles conseguem se comunicar por Wi-Fi ou Bluetooth, sei lá. Mas no caso ele espalhou um vírus. Esse vírus não era um programa comum de computador. Esse vírus era um vírus demoníaco, era um vírus do imaterial. E isso espalhou na mente de vários adeptos mecânicos que imediatamente se transformaram em cultistas do caos. Esses foram conhecidos como Dark Mecânicos, ou Mecânicos Sombrios. E eles, nessa guerra civil que devastou Marte, os lealistas ganharam e os hereges foram derrotados pela glória do Imperador. A gente sabe disso. Então Marte, e começou uma cruzada para matar todos os malditos hereges que escolheram se aliar ao caos e tentar enfrentar o Imperador que estava apenas oferecendo a esperança da humanidade. E depois da heresia, bem, infelizmente o Imperador não é mais o mesmo. Ele quase morreu durante a heresia e os adeptos mecânicos resgataram o seu corpo e conseguiram ligar o trono dourado no Imperador e manterem um suporte de vida. E lá o seu corpo já mas bem baleado, mantém o trono dourado funcionando e o Astronomicon, a luz que brilha na Terra para que todas as naves consigam chegar pelo imaterial de volta para a segurança do Império. E, além disso, ele também impede que as forças caóticas invadam a Terra, porque ele está sempre lutando contra os demônios do imaterial que querem destruir tudo que vive. E o seu filho, Rebugilman, junto com os Astares que sobreviveram, fizeram uma cruzada de extermínio a quem ficou do lado do Horus e aos poucos unificaram o Império. E por quase 2 a 3 mil anos, ali, né, na época entre 32 e 33 mil,
O Império teve paz e uma era de prosperidade e crescimento novamente. Então, e os traidores foram expulsos de volta para o Olho do Terror. Eu vou falar sobre Belisarius porque ele aconteceu nessa época, mas não vou falar sobre a história inteira dele, porque ele é da lore nova e ele, graças a ele, o universo está indo para frente, porque por muito tempo ele ficou estagnado, a história do Warhammer 40.000. O Belisarius, ele recebeu ordens do Rebut Guilliman. Rebut Guilliman, para quem não sabe, Rebut Guilliman é o primarca de uma das legiões que seriam os Ultramarines. E ele deu uma missão para o Belisarius, e o Belisarius vai cumprir essa missão. Levou 10 mil anos, mas ele vai cumprir. Vou falar disso quando eu estiver comentando sobre a lore mais recente do 40.000, mas, nas palavras do grande Mickey e o Rato, é uma ferramenta surpresa que vai nos ajudar mais tarde. E os servitores. Então, depois de tudo isso que aconteceu, da inteligência artificial traindo o ser humano e tal, você pode pensar, mas como é que eles ainda usam robôs? Não são robôs. Robôs é proibido, é heresia tecnológica, não deve, não faça isso, é pecado. Eles fazem servidores. Servidores, no seu centro, na sua essência, são humanos. Como assim? Eles preservam o cérebro humano para usar ele de processador. Se tu já jogou Fallout, é o RoboBrain. Não sei se tu já viu. Essa referência é só para os fortes. Mas no caso, eles transformam os seres humanos em robôs. E com isso, tu não perde a tua humanidade. Porque tu tem que ser humano. Tu pode ter olhos biônicos, tu pode ter todos os teus órgãos transformados em máquina, tu pode ter teus membros de máquina, tu pode ter quase tudo no teu corpo eletrônico, mas o teu centro, a tua alma vai ser sempre humana, porque o teu cérebro é humano. Vai ter partes e implantes tecnológicos nele? Sim. Ele vai ser feito para preservar e durar alguns milhares de anos? Sim. Mas, mesmo tu parecendo uma aberração, tu é humano. E é assim que funciona. Porque, assim, para um adeptos mecânicos criar um servitor é fácil, é tranquilo. Para ele fazer uma máquina, aí é diferente. Uma máquina precisa de todo um ritual, precisa queimar incenso, precisa rezar. Cada parafuso que tu bota e que tu tira, tu tem que fazer a oração e o ritual do rodar o parafuso. Cada pouquinho de óleo que tu bota, tu tem que fazer uma oração ao Omnissaia, tu tem que fazer um jejum, porque eles são uma religião antes de mais nada. Então, quando eles estão mexendo em uma máquina, essa máquina tem que ser tratada como tu trata uma relíquia. Quando é um servitor, dane-se. Então, assim, é muito mais fácil tu montar um servitor do que tu montar uma máquina. Então, para eles fazem servidores. Vamos supor, tu tem que ter um sensor para abrir e fechar uma porta, certo? Hoje em dia, nós colocaríamos um sensorzinho de movimento a laser, e quando ele detecta alguma coisa que afeta esse laser, ele vai abrir a porta. Simples, fácil, rápido, não é? No 40.000 não seria tão fácil. Cada uma daquelas partes é um componente sagrado. Eles só poderiam botar para abrir uma porta se existisse uma blueprint, uma pré-definição de uma porta que abre com aquilo ali. E para fazer esse tipo de máquina, eles iriam precisar de todo um ritual, todo um preparo, todo um culto para montar aquela máquina. Já pegar um prisioneiro, fazer uma lobotomia, deixar apenas um braço, esse braço vai para um lado e para o outro. Claro, pode ser um braço mecânico para não cansar e não envelhecer. Esse braço vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E os olhos dele são o sensor visual. Quando o olho vê alguma coisa, ativa um estímulo no cérebro que mexe o braço. Simples, fácil, muito mais rápido. Então, para eles é muito mais simples, porque não falta prisioneiros para fazer esse tipo de coisa. Além de que algumas pessoas virar um servitor depois da sua morte é algo incrível, é uma honra. Muitos nobres, aquelas cabeças que você vê flutuando tanto no 40.000, assim, você deve ver em várias artes, assim, umas cabeças flutuando. Isso aí são pessoas ricas, nobres e coisas assim,
que depois da sua morte natural, o seu cérebro foi preservado, além de que eles são usados para guardar coisas tipo o nome da família inteira e esse tipo de coisa. Isso é uma honra, uma coisa boa. Então, nem ser um servitor não é sempre uma punição para um prisioneiro, não. Pode ser um cuidado pós-mortem para manter o corpo de um ente querido de uma forma útil para a sociedade. Então, servidores têm várias utilidades. Espero que você tenha entendido qual a diferença entre um e um robô. Um robô é uma máquina ruim, por heresia. Um servitor é um humano transformado em máquina. Tudo certo, nada errado, eticamente correto. E hoje é isso que os mecânicos fazem. Eles são uma religião, eles benzem, cultuam, rezam, botam pequenas orações nas máquinas que eles fazem. Eles não usam óleo porque a máquina está com atrito. Eles usam óleo porque aquele óleo é sagrado. E se eles não botarem o óleo naquela máquina, a máquina vai escolher não rodar. Não é a lubrificação que vai fazer rodar melhor. Não. É o óleo sagrado e o espírito da máquina que escolheu funcionar. Então, eles têm essa mentalidade, eles são mais uma religião que qualquer outra coisa. Um dia eu vou fazer um episódio também sobre como a humanidade descobre coisas novas, porque eles geralmente, para começar algo novo, é heresia. Tu tem que fazer algo que já foi feito. Para um adepto mecânico, tudo que valia a pena já foi criado, inventado. Tudo que é novo não é legal. E tu vai ter muita dificuldade para provar. Eles são tipo os anões aqui, só que do futuro. Mas o Império depende desses fanáticos, porque sem eles não teríamos os equipamentos para fazer a guerra moderna e conseguir expurgar os Xenos da galáxia e os heréticos. Então, infelizmente, eles são o mal necessário que ainda está ao lado do Império da Humanidade. Mas melhor ao seu lado do que contrário. Outra coisa também, a aliança entre a Terra e Marte continua até hoje. Eles são aliados, eles não são uma facção subjugada. Então, o Império não tem jurisdição nos mundos dos mecânicos. Os mundos Forja, eles que mandam, e cada um tem o seu Fabricator General, que é o líder do planeta, e tem os seus magos, que seriam os líderes dos maiores, assim, os ranks maiores dos adeptos mecânicos. Um dia eu também vou falar sobre as suas unidades, mas o vídeo já ia ficar muito longo, então eu decidi parar por aqui. Mas espero que vocês tenham entendido. Eles são fanáticos por religião. Aliás, desculpa, eles são fanáticos religiosos por qualquer coisa que é máquina ou tecnológico. Eles adoram meter a mão onde não são chamados, principalmente tumbas dos Necrons, que para eles são ArcTech, a tecnologia antiga, que é a coisa que, como foi, a tecnologia antiga é que vale a pena. Então, se ela já existe, ela é ótima. Então, os Necrons sofrem muito na mão deles. E assim, espero que vocês tenham os espíritos da máquina do seu lado. Aquele dia que a sua impressora não está funcionando, você dá uma batidinha, peça: ó, mini saia, espírito da máquina, funcione, e magicamente ela vai imprimir. Por que que isso aconteceu? Oh, é isso aí, meus amigos. Estejam com a mini saia 010110.